Olá, queridos irmãos, que a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a vida de todos vocês, irmão. É uma bênção falar com vocês aqui no meu canal para mais uma mensagem. E nesta mensagem são duas questões que nós vamos falar. Será que é justo Deus punir o pecador com o inferno? E como nós podemos fazer para não ir ao inferno? Fique até o fim desta mensagem e você será muito abençoado por ela, tá bom? Se ainda não se inscreveu, se inscreva já aqui no meu canal e deixe o seu like nesta mensagem se você gostar dela e também compartilhe com seus amigos e a graça do meu Deus vai acompanhar a sua vida, tá bom? Então vamos lá, irmão. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Não ir ao inferno é mais fácil do que você pensa. De fato, é mais fácil. Algumas pessoas acreditam que têm que obedecer os 10 mandamentos pela vida inteira para não ir ao inferno. Muitas pessoas pensam desta maneira. Outras pessoas acreditam que devem observar certos rituais a fim de não ir ao inferno. E ainda existem algumas pessoas que acreditam que não há nenhuma maneira que nós podemos saber com certeza se vamos ou não para o inferno. Mas eu digo algo, que nenhuma destas concepções são corretas. A Bíblia é muito clara sobre como uma pessoa pode evitar ir no inferno depois da sua morte. Mas afinal de contas, por que o inferno existe? E por que Deus envia algumas pessoas para lá? Talvez você faça essa pergunta consigo mesmo. Mas entenda uma coisa, irmão. A Bíblia nos diz que Deus preparou o inferno para o diabo e os anjos caídos depois de terem se rebelado contra Deus. E olha o que a Bíblia diz. Vem comigo na palavra de Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 41. Ouça o que a Bíblia diz. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, irmão, aqueles que rejeitam a oferta do perdão de Deus sofrerão o mesmo destino eterno que o diabo e os seus anjos. Mas por que isso? Mas por que é necessário o inferno? Todo pecado, de amado, no fim das contas, é cometida contra Deus. E uma vez que Deus é infinito e eterno, também somente uma pena infinita e eterna é suficiente. O inferno é um lugar onde as demandas do nosso Deus, que é santo e justo, são realizados. O inferno é onde Deus condena o pecado e todos aqueles que o rejeitam. E a Bíblia deixa claro que todos nós pecamos, em Romanos capítulo 3, por exemplo, e como resultado, todos nós também merecemos ir ao inferno. Mas afinal de contas, como podemos fazer para não ir ao inferno? Olha, queridos irmãos, uma vez que apenas uma punição infinita e eterna é suficiente, então também um preço infinito deve ser pago, entendeu? Quer dizer que Deus tornou-se um ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer, em Jesus Cristo, Deus habitou em nós e nos ensinou e nos curou. Mas essas coisas não foram a sua missão principal. Deus se tornou um ser humano para que Ele pudesse morrer por nós. Jesus, que é Deus em forma humana, morreu na cruz. Como Deus, sua morte foi de valor infinito e eterno. E com isso, Ele pagou o preço total pelo nosso pecado. Então, entenda uma coisa, queridos irmãos. Deus
nos convida a receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aceitando a sua morte como o pleno e justo pagamento pelos nossos pecados. Deus promete que todo aquele que crê em Jesus Cristo, confiando somente nele como Salvador, será salvo, ou seja, não irá para o inferno. Então, irmão, saiba que Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Esta não é a vontade de Deus, tá bom? Que as pessoas vão para o inferno. É por isso que Deus fez o sacrifício supremo e perfeito e também suficiente ao nosso favor. Então, se você não quiser ir para o inferno, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E isso é um processo muito simples. Você apenas precisa dizer a Deus que você reconhece que é um pecador e que merece ir ao inferno. Diga a Deus que você está confiando em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, confessando os seus pecados através de um servo de Deus, através de um homem de Deus, alguém, bem amado, que está capacitado para isso. Ele vai orar por você e a partir daí, bem amado, você começa a ter uma vida pessoal com Cristo e você precisa apenas fazer a vontade de Deus. Não cometa mais o pecado, deixe a mentira, deixe a fornicação, deixe a feitiçaria, deixe as músicas mundanas, faça tudo o que agrada a Deus. Isso é que é receber Jesus como Senhor e Salvador. Hoje muitas pessoas dizem que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas ainda continuam vivendo no pecado. Isso é mentira, meu amado. Ninguém que passou a fazer parte da família de Jesus continua pecando. A Bíblia fala isso em 1ª carta de João. E tem essa outra questão, meu amado. Por que é necessário que Deus use o inferno para punir o pecador? Por que Deus não usou um outro castigo? Olha, queridos irmãos, esse é um assunto que incomoda muita gente e que se origina de uma incompreensão incompleta de 3 coisas: a natureza de Deus, a natureza do homem e a natureza do pecado. Irmãos, como seres pecaminosos, a natureza de Deus é um conceito difícil de entender. Não conseguimos entender por completo a natureza de Deus. Nós temos a tendência de ver Deus apenas como um ser gentil, misericordioso, cujo amor por nós é tão grande, meu amado. E com isso acabamos de subestimar todos os seus outros atributos. É claro que Deus é amoroso, também gentil e misericordioso, mas Ele é primeiramente um Deus santo e justo. Tão santo que Ele na verdade não pode tolerar o pecado. Ele é um Deus cujo ira queima contra os perversos e aqueles que o desobedecem. Então, Ele não é só um Deus amoroso, Ele é o próprio amor. Mas, no entanto, irmão, a Bíblia também nos diz que Ele odeia todo tipo de pecado. Mesmo sendo tão misericordioso, ainda há limites para a sua misericórdia, tá bom? Então precisamos entender isso, meu amado. É uma coisa clara que hoje muitas pessoas não conseguem compreender, mas é preciso deixar claro que também a misericórdia de Deus tem limite, irmãos. E agora vem comigo na palavra de Deus, Lucas capítulo 16, 22 a 24. A Bíblia diz: finalmente o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, sofrendo, ele podia ver Lázaro de longe, com Abraão ao seu lado. Então clamou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro ao menos molhar a ponta do seu dedo e refrescar minha língua, pois estou sofrendo nestas chamas. Então, irmãos, tal como esse homem, todo pecador tem uma realização completa da sua miséria no inferno. Assim como uma consciência bem informada
completamente ciente e sensível, a qual se torna o seu próprio termômetro, irmão. Essa é a experiência de tortura no inferno, uma alma bem ciente de seu pecado, juntamente com uma consciência continuamente a acusar, martelando constantemente, sem dar qualquer alívio. A culpa do pecado, de amado, ela produz vergonha e sentimentos de ódio e abominação contra si mesmo. Esse homem rico, que a Bíblia aqui fala, sabia que punição eterna por uma vida de pecado é justificada e merecida. Por isso, ele nunca protestou ou questionou o facto de que devia estar no inferno. Quer dizer, ele não questionou, não reclamou por estar sofrendo naquele lugar. Apenas pediu que colocassem algumas gotas de água na boca dele, porque ele estava com sede. E se você ler mais abaixo, ele pediu que Lázaro voltasse ao mundo para advertir os seus parentes que mudassem de vida para não ir para o inferno. Então ele não questionou, sabia que está ali por merecimento, mas apenas intercedeu pelos seus irmãos que ainda estavam vivendo no mundo, tá bom? Então é justo sim que Deus possa punir o pecador com o inferno, tá bom? Então, se converta de verdade, entregue sua vida a Jesus, para que você não venha parar nesse local, tá bom? E se você gostou desta mensagem, Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe a mensagem com seus amigos e Deus abençoe a sua vida, em nome do seu Filho Cristo Jesus. Amém.